Nós estamos aqui no Contec Pode Licitar, no primeiro Comparar em Paraupebas, e nós estamos aqui, que é um evento idealizado pela Francisquinha, que tomou uma decisão assertiva de trazer grandes nomes do cenário nacional e estadual. E falando no cenário estadual, nós estamos com o professor Rafael Laredo, que é o auditor do controle externo do TCE Pará, que tem uma vasta experiência, ele é doutor em administração, e isso faz com que o município de Paraupebas cresça e enriqueça com o conhecimento, tanto do professor Rafael quanto todos os outros que já passaram por aqui e que está contribuindo para esses 2 dias de congresso aqui em Paraupebas. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, pelo privilégio de ter aceitado o nosso convite, de poder contribuir e abrilhantar ainda mais esse congresso, que está sendo feito com muita maestria, muita organização e muita excelência. Primeiramente, eu gostaria que o senhor se apresentasse para o nosso público, nossos telespectadores, as pessoas que ainda não lhe conhecem. Quem é o Rafael Laredo? Inicialmente eu agradeço, né, por essa oportunidade de a gente estar aqui nesse evento da Contec. Isso é muito importante para a sociedade, para quem trabalha no órgão público, para quem trabalha com licitação de empresas privadas. A gente somos contadores de formação, né, e logo que eu me formei em contabilidade, comecei a fazer concurso para a área do setor público, que era onde eu realmente sempre gostei de trabalhar. E já passei por diversos órgãos estaduais, né, até municipais também, o Secretaria de Planejamentos, Controle Interno, a própria Alepa também, e hoje estou como auditor do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas ele descentralizou a sua atuação, abriu 2 unidades regionais pelo interior, né? Uhum. Uma em Marabá e outra em Santarém, e eu fui convidado a ser o chefe da fiscalização da unidade de Marabá, e a gente veio com muito gosto para contribuir do desenvolvimento de uma região muito rica, né, que é do nosso estado, que é a nossa região aqui. A questão de ser mestre e doutor vem da minha caminhada como professor universitário, e a gente acaba agregando muito essa questão da academia com a questão prática, acaba essa conciliação contribuindo tanto por os dois lados, né? Legal. Doutor, de onde eu venho, a gente tem uma cultura de amedrontamento em relação aos tribunais. Hoje o tribunal nada mais é do que um órgão de expansão daquilo que está sendo utilizado na verba pública. O que eu queria que o senhor falasse aqui para a gente? A gente tem 3 tipos de público. O leigo, que não sabe nada, não sabe para onde vai, não sabe o que é licitação, mas que a gente falasse uma linguagem que ele pudesse compreender. As pessoas que são atuantes, os agentes de contratação, que trabalham nos órgãos públicos, e os especialistas e fornecedores, que são ativamente as pessoas que contribuem para que esse processo possa ter lisura e idoneidade lá na ponta para a execução do serviço. Fale para nós qual é o principal papel da auditoria do controle externo do Pará em função do seu trabalho. Pois é, os tribunais eles vêm mudando o modo de agir, a gente percebe isso nos últimos 10 anos, eu estou lá no TCE há quase 15 anos, a gente percebeu o modo, não somente do TCE, mas de todos os tribunais no Brasil todo, até do TCU também, o modo de agir, que deixou de ser aquele órgão punitivo, né? Uhum. Claro, continua punindo aqueles que realmente gerem de forma equivocada o recurso público, mas se voltou mais para o lado da orientação. Tipo assim, é melhor a gente não deixar que aquilo se desvie, que aquele recurso seja mal empregado, Uhum. né? Do que realmente ele ser e a gente punir o gestor. Então o gestor fica punido, a sociedade também é punida por não ter aplicação do recurso da forma que deveria. Então é melhor a gente se antecipar, vamos fazer um trabalho mais orientativo, um trabalho mais de conversa. Então a gente acaba recebendo muitos gestores públicos lá na nossa unidade, a gente acaba orientando muitos advogados, contadores que prestam serviço acessório nesses gestores públicos para que eles empreguem da melhor forma possível o recurso público, que é da sociedade, o retorno que a sociedade quer, principalmente aqueles que mais precisam desses serviços. Então, o Tribunal de Contas ele tem esse papel hoje, mais de orientar do que de punir. Claro que aí, no momento que se realiza uma auditoria, se encontrar alguma questão de desvio de recurso, alguma coisa assim, realmente vai ter que ser punido, né? Inclusive, eu quero parabenizar uma iniciativa do Tribunal de Contas, pelo menos do Estado do Amazonas, que eu vejo, que eu acredito que aqui também possa ter, que é a Escola de Contas do Tribunal, que é Isso. justamente trazer essa fomentação à educação para que as pessoas que trabalham, que estão lá na labuta, no dia a dia, nas prefeituras, nas autarquias, até no próprio governo do Estado,
contribuindo para que os processos de licitatórios sejam executados com muita lisura. E isso é um ponto fundamental, porque o senhor é professor universitário, o senhor sabe que a docência, a educação, o conhecimento, ele é fundamental. E como que o senhor vê, por exemplo, um evento desse que a Francisquinha tomou a iniciativa de fazer, de trazer para o PEBAS, o primeiro congresso da licitação, trazendo grandes nomes do cenário nacional e do cenário estadual, como o senhor, a importância disso para a sociedade e para as pessoas que trabalham com licitação. Pois é, a Francisquinha foi muito feliz de realizar esse evento, porque ela conseguiu agregar, né, grandes pessoas que trabalham com licitação, pessoas que têm livros, que têm renome a nível nacional. Traz a gente que está ali na fiscalização, tipo assim, olha, fale um pouquinho do que o senhor tem encontrado, de que forma o senhor pode contribuir com esse evento. Então a gente acaba complementando, né, o evento como um todo. Então a gente tem um nível muito alto, um evento de nível muito alto. Já estou sabendo que ela quer fazer o segundo já comparar, né? Eu acho que já está pensando porque realmente foi um sucesso, a procura foi grande. E não tinha como ser diferente, porque os professores que estão aí palestrando são muito bons, né? A licitação é um processo muito difícil, muito complexo, muito complicado, efetivamente, de ser feito, que requer de toda a administração pública um regramento muito grande, que antigamente era só, por exemplo, a comissão de licitação que era responsável por licitação. Hoje em dia não. Toda a gestão pública é responsável pela licitação, né? Até aquele que pede ali desde a ponta até aquele que fiscaliza, que presta conta e tudo mais. Então, uma situação muito complexa, que no momento que você erra no início, todo o contexto vai sendo difícil de ser executado. Então, a gente orienta para que ocorra da melhor forma possível todo esse contexto. E esses eventos assim servem para isso, para situar, nos orientar e falar, agora não, melhor caminhar por aqui, melhor fazer isso. Chega no outro dia lá com o seu gestor, cara, eu vi isso aqui lá no evento. Interessante a gente colocar isso aqui em prática. Então, vai dando outro fôlego, outras perspectivas. É muito bom mesmo. Que legal. Até porque no cenário natural, a gente sempre vai em busca das grandes capitais, dos grandes cenários que têm esse conhecimento, essa bagagem, e isso gera logística, custo, tempo, e hoje trazer isso para Alpebas é assim, de grande valia para o cidadão, principalmente para os agentes de contratação. E eu vejo, doutor, que nós estamos passando por muitas transições no processo licitatório. Por exemplo, na era ali 2017, 2018, fomos para o presencial muito tímido para o eletrônico. Pós-pandemia, o eletrônico cresceu muito, principalmente com a nova lei de licitações. Recentemente tivemos um decreto que aumentou os limites de dispensa, de valores, e a gente passa isso de forma constante. Como que o senhor vê essas mudanças contínuas, principalmente no ramo da licitação, com jurisprudências, acórdãos, decisões que acabam contribuindo para que a licitação seja um meio aonde as pessoas possam vir a agregar tanto o fornecedor, o empresário que tem ali um ramo de atuação, até porque é um mercado bilionário. Como é que o senhor tem a visão em relação a essas mudanças que acontecem no mundo da licitação? Olha, a licitação ela é um processo administrativo, né? E eu, como doutor em administração, sei que todo o processo administrativo ele tem que evoluir com a evolução da sociedade. Então a gente teve ali, no momento da pandemia, uma evolução muito grande das situações digitais, né? O próprio tribunal passou a desenvolver programas muito de alto nível sobre fiscalização, né? Nós temos alguns robôs lá que nos dão algumas métricas iniciais do nosso trabalho, né? E aí dali em diante a gente vai já direcionado, porque os robôs já nos deram esse direcionamento. Então a sociedade evoluiu e nada também fazer com que a administração também tenha que evoluir com a sociedade, senão a administração ela vai ficar para trás. E a trazer essas questões de uma licitação mais digital, né? A questão do pregão traz novas perspectivas.
Temos alguns entraves quanto a isso? Temos, porque aí tem aqueles fornecedores locais que muitas vezes acabam não conseguindo competir com os grandes de fora, né? Mas também tem mecanismo para fazer com que esses locais participem e ganhem as licitações. Então, tem essa novidade da evolução e o que for gerando dela são as arestas que a administração tem que aparar para que ela possa servir um melhor serviço público para a sociedade. Sim. E a gente vê que o planejamento, a boa execução de um ETP, de saber minuciosamente o que pedir, como pedir, com as especificações certas, daquilo que necessita. Vou dar um exemplo aqui como merenda escolar, do que precisa ali, com nutricionista dizendo o que precisa. E esse ETP, ele vai seguir ali o PCA, na verdade vai vir precedente do PCA, junto com o termo de referência, e aí é uma cadeia até a finalização da fase interna com a divulgação do pregão ou da dispensa e na execução. E eu tenho uma primícia minha que quando a licitação ela é bem planejada, ela é bem preparada, o objeto ele vai ser bem executado. Mas o inverso também é verdadeiro. E dentro dessa ideia de que nós precisamos nos preparar, buscando conhecimento com um ambiente como esse, qual conselho você daria para os agentes de contratação que já chegaram no nível que tem 10, 15 anos de experiência, mas que eles caíram num limbo de achar que já sabem tudo, ou que fazem de forma mecânica, já de forma natural ali, achando que já é a mesma coisa, sendo que a gente passa por essas atualizações. Qual dica você daria para essas pessoas que caíram nesse limbo de achar que não precisam mais de conhecimento? Eu sempre falo para os meus alunos que que antigamente tinha essa questão. Eu venho do interior, a minha família é de Cametá. E sempre interior, e também antigamente, tinha essa questão de que, você já terminou os seus estudos? Quando é que você termina os seus estudos, né? E nós somos de uma geração que nunca termina os estudos. A gente está sempre tendo que estudar todo o tempo, porque tudo está sendo mudado. Então, existe, infelizmente, alguns servidores, né, que ainda estão no tempo de terminar os estudos, né? Que não existe mais isso. Então, todo tempo a gente tem que estar se policiando, deixando tempo para a gente poder estudar, deixando tempo para a gente poder tá lendo alguma novidade, deixando tempo para a gente poder estar frequentando esse tipo de evento, né? Um evento desse foi sexta e sábado, ou seja, para muitos, poxa, eu vou sábado, né? Perder meu sábado lá. Não, você está ganhando conhecimento no sábado e essa é uma visão que você tem que trazer para você mesmo. Não é outra pessoa que vai colocar na sua cabeça, não. É você entender que você precisa estar sempre atualizado para melhor servir. Então, se você serve melhor, o servidor público está ali para servir a sociedade. Se ele serve melhor a sociedade, né, ele vai conseguir fazer com que a gestão a qual ele participe também seja melhor. E isso agrega para todo mundo, isso agrega para o gestor, isso agrega para quem faz parte ali daquela administração pública. Então, é algo que a gente tem que trazer para a gente, de entender de que a gente está num ciclo de estudos contínuos até a gente não dar mais conta de estar estudando mais e perder a consciência, alguma coisa assim, porque efetivamente precisamos. Nem que seja uma leitura por dia, um evento desse, a gente tem que se permitir. Professor, o senhor é contador de formação, inclusive o senhor faz parte lá da comissão do Conselho de Contadores, doutor em administração. Como que o senhor se encontrou na licitação? Porque assim, licitação é um assunto burocrático, mas é um mercado bilionário, um mercado tão bilionário que é um mercado que a sociedade em si precisa. Nós temos mais de 5.560 municípios e existe em todos os municípios uma prefeitura que nunca vai pedir falência. Eu tenho uma filosofia de que compras públicas, a prefeitura, o governo, a autarquia, elas compram todo ano e durante o ano todo. Então é um mercado que movimenta bilhões. Como que o senhor se encontrou nesse mercado? Olha, como eu falei para ti, né? A gente passou por alguns órgãos públicos e numa desses órgãos nós fomos convidados a fazer parte da CPL, né? Antiga CPL. E o gestor, naquele momento, ele tinha uma visão de que a comissão de licitação ela tinha que ser multidisciplinar, né? Então tinha que ter o advogado ali, tinha que ter o engenheiro, tinha que ter o contador. Nessa questão de ter o contador, ele me chamou: Rafael, a gente queria que você fizesse parte da comissão de licitação, até pela questão da análise de planilhas de custo, né?
dos, dos concorrentes e tudo mais, e a gente começou então a se interar, a estudar um pouco mais sobre o assunto e foi gostando. Tanto que depois que eu fui para o Tribunal de Contas, uma das coisas que eu mais me deparei foi fiscalização de licitação, né? Que é o que a gente mais faz hoje, acompanha as licitações, né? Então, e também há muito processo de pedido de impugnação, de licitação, então a gente analisa essas questões e a gente acabou se encontrando nesse sentido. É um movimento realmente de muitos recursos públicos, né? O setor público é o setor que compra bastante, movimenta muitos recursos em todas as diversas áreas que ele trabalha. E então tem que ter muito cuidado, né, nessa administração desses recursos para que atenda efetivamente quem está lá na ponta, né, a sociedade como um todo. Então a gente trabalha nesse sentido, né, com essa visão de que é muitos recursos, nós temos que ter muito cuidado com isso para que chegue efetivamente lá no, naquele cidadão lá na ponta. No objetivo final, né? Isso. Doutor, a gente está caminhando para o final e eu queria muito que você desse uma mensagem, principalmente para o povo de Paraupebas e no geral, para o estado do Pará, para que se atenham a esses movimentos que estão acontecendo, que são de suma importância para o crescimento pessoal, o crescimento empresarial e crescimento da sociedade. Porque eu vou sempre bater na tecla de que a licitação ela é um meio, ela não é o fim, mas é um meio como se fosse o motor de um carro, que é um meio extremamente necessário. Eu vou falar sempre aqui de merenda escolar, porque são crianças que muitas das vezes vão para a escola somente por causa da merenda escolar. A gente fala aqui do norte, eu sou amazonense, o norte ele é mais carente em relação não vou dizer oportunidade, mas se permitir a viver algumas experiências que façam crescer. E que essa mensagem chegue no coração do cidadão e desperte nele o desejo de olhar para um lugar ou de uma maneira com óculos que às vezes eles não estão enxergando e as oportunidades estão passando. Que o senhor agarrou com muita maestria, hoje o senhor vive isso, respira isso, dá aula sobre isso e viu que podia construir uma carreira muito bem sucedida, inclusive. E que as pessoas possam perceber que o mundo das licitações é uma gama de oportunidades. Cara, como você está falando, né, a questão de sermos daqui da região norte, a região norte é uma região que ainda precisa muito da mão do Estado, né, que é o setor público, no caso, como um todo. Então, esse setor público ele é muito importante aqui, mais importante aqui do que em outras regiões do país, comparado com o sul e sudeste, por exemplo. Então, o setor público ele é esse agente principal, né, de toda ação que nós temos na sociedade. Então, ter pessoas ao redor desse gestor público, muitas vezes o gestor público, como estava começando agora, nos bastidores, muitas vezes os gestores públicos eles não têm uma formação acadêmica, né? Mas ele tem que se emparelhar com pessoas que tenham conhecimento, porque um ato dele, uma ação dele vai designar em benefício para muitas pessoas, né? Então, essas pessoas que têm vontade de atuar na área pública, têm que se qualificar, porque você vai lidar com muito recurso, você vai lidar com muito dinheiro que não é seu, é da sociedade, e esse recurso tem que voltar para a sociedade. Então, para que isso aconteça da melhor forma possível, eu tenho que me qualificar para que eu consiga atender melhor e aí eu vou conseguindo ser um bom servidor e assim caminhando. Então, para aqueles que estão nessa perspectiva de atuar na área pública, que já atuam na área pública, né, tenham essa visão de que qualquer ato que você faça é um ato de grande responsabilidade e porque você gere com vida de muitas pessoas. E para aqueles que fornecem para o setor público, como as empresas, também tem que ver isso, que não é só lucro, né? Quando você lida com o setor público, você não deve estar ali só pelo lucro. Claro que a sua visão principal é o lucro, mas também você automaticamente é um agente, um parceiro de desenvolvimento, né? Então, o Estado lhe escolheu por uma seleção chamada licitação para você ser um agente parceiro de desenvolvimento. Então, tenha também essa consciência de que esse empresário tem que também ajudar nessa transformação. Que legal. Professor, para quem quer
de contratar para uma palestra, para um congresso, para um seminário, onde que te encontram? Olha, redes sociais é muito bom para isso, né? Então, a minha rede social é o meu nome, Rafael Laredo, pode colocar aí no Instagram. Eu respondo a todos que entram em contato comigo. E por lá também tá o meu contato, o meu WhatsApp também. Então, pode entrar em contato comigo pelo Instagram, Rafael Laredo, que vou responder por lá. Legal. Esse foi o professor Rafael Laredo, ele que é auditor do controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Pará, que contribuiu e abrilhantou para o nosso podcast Pode Licitar Contec e vai daqui a pouco contribuir aqui no segundo dia do primeiro Comparar, que eu tenho certeza que vai ficar nos próximos, nas próximas edições desse Comparar, que tem sido um sucesso e que é só o começo. Muito obrigado, doutor. Deus abençoe grandemente, tá bom?